Família Alviverde, segura essa porque hoje tem muita coisa quente envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Leila Pereira não deixou barato e soltou uma comparação polêmica nessa última sexta-feira contra a diretoria do Flamengo. Comparou os caras a terraplanistas, velho. Pô. Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês, se vocês não viram, pra gente dar um pouco de risada juntos e é claro, eu vou dar minha opinião pra vocês a respeito disso. Lógico, tem tudo a ver com aquela ação judicial que o Flamengo entrou na justiça por causa dos tal 77 milhões travados pela Liga Libra, tá? Direito de TV e tudo mais, você já tá cansado de saber. Mas não para por aí, tá? O Palmeiras chega embalado, invicto contra o São Paulo a 8 jogos, mas vai voltar ao Morumbi precisando quebrar um tabu dentro da casa dos caras para voltar com os 3 pontos e continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. E tem mais, Flaco Lopes e Aníbal Moreno foram convocados para defender suas seleções e gera um problemaço para o Abel Ferreira escalar o Palmeiras no jogo contra o Juventude, que vai estar no meio da data FIFA. Enquanto isso, o palestrino Vitor Roque segue brilhando e já desperta o interesse da Europa. Estamos falando de uma proposta milionária que pode chegar a 250 milhões de reais, segundo o que pipoca na internet desde ontem. Eu venho falando nesse canal várias vezes que o Vitor Roque vai sofrer assédios europeus na próxima janela de transferências e me parece que já começou. A gente vai trazer essa história aqui no canal. Então, palestrino, já vai deixando o seu like no vídeo, se você já é da casa. Verifica a sua inscrição no canal, porque eu todos os dias estou aqui trazendo as principais informações que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não deixa para depois. Já verifica aí sua inscrição, seu like é muito importante. O botãozinho do hypar aí também ajuda muito o nosso trabalho se você assiste a gente pelo celular, beleza? Vamos falar de Palmeiras neste início de sabadão aqui no seu canal Notícias Meu Verdão. É isso aí, meu querido palestrino, vamos começar assim, ó. Vamos começar dando um pouco de risada e aí eu vou dar minha opinião um pouco pra vocês. Pô, cara, já tá enchendo os pacová essa história. Todo dia aparece um capítulo novo disso daí e a gente vai ter que trazer porque é engraçado, né? A Leila realmente é uma figura emblemática no meio do futebol e ela criou e causou mais uma nos bastidores. Ó, a dona Leila que tá aí na sua tela, palestrino, ela diz que não há uma guerra entre Palmeiras e Flamengo, mas comparou a diretoria do clube rubro-negro a terraplanistas diante do bloqueio no repasse de receitas da Libra. A presidente Alviverde fez a citação para rebater a postura que considera inadmissível da gestão liderada por Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como tal do BAP. E aí eu vou colocar na tela para vocês créditos ao Globo Esporte, tal, GETV, que fez essa entrevista. Vou até acertar aqui certinho para vocês enxergarem o que a Leila falou. Eu vou dar até meu coraçãozinho aqui. Créditos à GETV e também ao pessoal aí do BTB Esportes lá no Instagram que repercutiu essa história e a gente vai ouvir agora o que a Leila Pereira disse na íntegra para todos vocês. Eu ia trazer aspas, mas cara, o vídeo é sensacional, tá? Escutem aí, ó. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana? Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ah, Leila Pereira, que protagonista. Eu vou botar a fotinho dela aqui para vocês depois de colocar o vídeo. É uma figura emblemática de fato no futebol brasileiro. Palestrino, tudo isso está acontecendo. Se você está morando em Marte e não está sabendo, eu repito para vocês. A dirigente, ela está reforçando as críticas que ela está fazendo após o Flamengo conseguir a tal da liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para travar o repasse de 77 milhões de reais para os clubes que compõem a Libra. Palmeiras, São Paulo, Santos e outros clubes compõem. Já está gerando um burburinho também nos outros clubes que estão insatisfeitos com essa história do Flamengo. E cara, já digo aqui para vocês o seguinte: o Flamengo tem as razões deles para reclamar dos valores que eles estão recebendo.
O problema, meu amigo, é que já tá assinado. Se vocês não concordavam com isso, lá atrás, problema de vocês, o Landim não devia ter assinado esse negócio. Devia vocês esperar pelo menos até o final do ano para tentar brigar, mas não, vocês querem no meio do campeonato rolando, né, no meio do ano, toda essa história, os clubes precisando de grana e esses caras vão atrás de fazer esse tipo de coisa. Cara, eles estão errados, velho. Eles têm direito de brigar, né, por acreditar que eles têm a torcida maior do Brasil, que eles merecem mais dinheiro. O problema é que já tá assinado. E isso não dá o direito pro Flamengo de tirar aquele acordo que já está assinado e os outros clubes têm direito a esse valor. É por causa disso tudo, Palestrino, que está acontecendo toda essa história, essa briga nos bastidores. E aí eu falo pra vocês, tá? Por mais que seja engraçado, pô, é legal, eu já vim aqui, de fato a Leila ela tem que brigar pelos direitos do Palmeiras, mas, cara, já tá virando briga de ego, cara. A Leila é uma figura também altamente política, tá fazendo politicagem também, porque ela quer crescer o nome dela em cima de tudo isso. A postagem dela, a fala dela pelo Globo Esporte, ou pelo menos pela GETV, é engraçada, mas, cara, é aquilo. É briga de ego, né, cara? E isso daí, pra mim, em nada agrega no futebol, tá? O Palmeiras tá travando essa briga com o Flamengo agora de ego, né? A relação a esse repasse vai criar uma insatisfação. Aliás, já criou. Lembrando que o Palmeiras tem briga direta contra o Flamengo para o torneio do Campeonato Brasileiro e também tem um possível confronto na Libertadores, caso Palmeiras e Flamengo vençam seus adversários que estão a seguir. Até o final do ano, o clima promete esquentar ainda mais. O Flamengo tá errado, cara, com essa história de bloquear esse dinheiro, mas a Leila já tá, eu acho que, abusando demais, né? Tá querendo inflar o ego dela também demais. Ô Leila, simplesmente, na minha opinião, você podia chegar e falar assim, ó, nós vamos resolver essa história judicialmente, tá tudo certo. Não precisa criar polêmica, né? O bom é que pelo menos gera conteúdo pra nós aqui. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa história. É uma puta palhaçada do Flamengo. E a Leila, como essa figura emblemática, gosta das atenções, ela vai e me cria essa daí, dá um presentaço pra nós aqui, ficar criando conteúdo. Quero saber muita opinião de vocês, usa aqui o espaço para comentários. E vamos lá, Palestrino, já vamos começar a fazer um aquece aqui para esse próximo jogo aí de São Paulo e Palmeiras, ou Palmeiras e São Paulo, como vocês preferirem, o jogo que vai acontecer lá no Morumbi. Palmeiras não tem um histórico muito bom jogando na casa dos caras, mas eu quero trazer também tanto a história extracampo quanto dentro de campo, e eu começo com extracampo. Olha só, nos últimos anos a relação, vocês vão se lembrar, entre Palmeiras e São Paulo tem oscilado entre tensão e aproximação. Lembrando alguns fatos para vocês aqui agora. Em 2023, o Palmeiras chegou a mandar jogos no Morumbi por causa de eventos no Allianz Parque, em um acordo de reciprocidade na época que gerou críticas internas, tanto dentro do São Paulo quanto dentro do Palmeiras, mas funcionou como solução prática no calendário na época lá em 2023. No mesmo ano, o próprio São Paulo também usou o Allianz Parque, inclusive gerou aí uma eliminação no Campeonato Paulista. Aí gerou uma crise, aí veio o Lucas falando de história, se não falha foi o Lucas, alguns jogadores de São Paulo falando que gramado sintético é horrível, depois que o acordo foi desfeito, enfim, aquela palhaçada toda que vocês já sabem do tal do gramado sintético, né? O clima amistoso foi abalado agora, principalmente em 2024, né? Depois de tudo isso daí que aconteceu em 2023, quando o diretor do São Paulo, o tal do Carlos Belmonte, ofendeu o Abel Ferreira, episódio que foi classificado pelo Palmeiras como xenofobia, mas que terminou com um pedido público de desculpas. Aquela desculpa esfarrapada, né, velho? Protocolar. O cara coloca aqui, tipo, uma nota oficial na frente do cara, o cara só lê e na nota tá dizendo, pedindo desculpas, que errou e tudo mais, mas a gente sabe que aquilo não era de coração, né? Recentemente, Palestrino, porém, quero dizer pra vocês que Palmeiras e São Paulo encontraram uma convergência fora de campo. Ambos estão unidos, em oposição ao Flamengo. Por que será, né? Após a liminar que bloqueou os tal dos 77 milhões aí em repasses de TV e prejudicou todos os membros da liga, no qual a gente já falou aí, a Leila esbravejando e chamando os caras aí, comparando a terraplanistas, como vocês viram no vídeo. Já dentro de campo, Palestrino, o Palmeiras reencontra o São Paulo nesse próximo domingo com novos protagonistas no elenco. Saídas e chegadas aconteceram e com aí uma escalação muito modificada, o Abel Ferreira promete tentar manter a força na busca pelo título do Campeonato Brasileiro em 2025.
A partida vai acontecer amanhã às 16 horas no Morumbi, com o Palmeiras brigando para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E aqui agora eu tenho um comparativo que eu vou trazer para vocês do time que enfrentou o São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro para o time de agora que possivelmente vai entrar em campo no retorno do Campeonato Brasileiro. Então lá atrás, ó, os últimos palmeirenses titulares contra o São Paulo, que o jogo aconteceu lá em maio, tinha o Everton no gol, o Giai, o Bruno Fux, o Gustavo Gomes. Eu acho que o Murilo, não sei se estava se recuperando de lesão, alguma coisa assim, mas Bruno Fux e Gustavo Gomes enfrentaram o São Paulo e o Piquerez na lateral esquerda. Na frente, o Palmeiras tinha Aníbal Moreno e o Richard Rios, que foi vendido para o Benfica de Portugal. E também tinha o Alan jogando como titular contra o São Paulo. E na frente, Palmeiras tinha o Estevão, teve a entrada do Paulinho como titular, não jogou o jogo inteiro, e o Flaco Lopes. Lembro que nesse jogo o Vitor Roque entrou no segundo tempo e marcou o gol para o Palmeiras nos acréscimos, sacramentando 1-0 para o Verdão lá na Arena Barueri. Vitória que foi muito comemorada por nós palestrinos, porque foi uma vitória muito importante neste clássico. E um time provável agora que o Palmeiras vai utilizar para enfrentar o São Paulo tem o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Uma zaga exatamente igual a que enfrentou no último jogo, né? Na frente temos o Aníbal Moreno e agora o Andreas Pereira. Antes era o Richard Rios. A gente melhorou? Quero saber de vocês, posta aqui nos comentários. Na frente, Felipe Anderson e possivelmente o Rafael Veiga. E mais à frente, como os nossa dupla de ataques, Flaco Lopes e Vitor Roque. Quero saber muita opinião de vocês, se vocês acham que o time que enfrentou o São Paulo no primeiro turno do Brasileirão, comparado com esse possível time que vai entrar em campo amanhã no domingo, quero saber se vocês acham que o time agora tá mais forte ou tá mais fraco. Coloca aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sincero. Para finalizar essa parte, Palestrino, quero falar de retrospecto com vocês, tá? E o recente retrospecto do Palmeiras é positivo. O Palmeiras está com 8 partidas sem perder do São Paulo, sendo 4 vitórias e 4 empates. Um deles foi de pênalti, que deu o título da Supercopa do Brasil ao São Paulo ano passado. A maior parte desses jogos, porém, aconteceram com o Palmeiras jogando como mandante, seja na Arena Barueri ou no Allianz Parque. Entre os jogos como visitante, é agora que o calo aperta para o Palmeiras. A última vitória do Palmeiras aconteceu na 10ª rodada do Brasileirão de 2023, por 2-0. Depois disso vieram 3 jogos, uma derrota nas quartas da Copa do Brasil daquele ano e 2 empates no Paulista e no Brasileirão de 2024. E agora nós vamos enfrentar os caras de novo lá no Morumbi. Voltar para a casa do São Paulo neste domingo, portanto, será a oportunidade do Palmeiras de quebrar a sequência ruim dentro da casa dos caras e colar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu não preciso nem falar para vocês que é um jogo extremamente difícil para o Palmeiras. Já falei num vídeo passado que espero que o Abel não enfie 6, 7 zagueiros e não jogue com medo contra o São Paulo, hein? Espero que o Abel mantenha o mesmo time que vem atuando muito bem nas últimas partidas, tá bom? Esse aqui é um pequeno aquece que eu trago para vocês de retrospecto, de um time que enfrentou o São Paulo no primeiro turno e um possível time que vai enfrentar no segundo turno. O Palmeiras e o São Paulo tá num clima meio amistoso, extracampo, porque estão unindo forças aí com essa história do Flamengo ter bloqueado esse dinheiro em relação à Libra, enfim. Quero saber muito o que vocês acham de tudo isso. Como é que vocês acham que o Palmeiras chega para enfrentar o São Paulo? Coloca aqui nos comentários, tá? Os dois times vêm de vitória, o Palmeiras venceu muito bem o Vasco e o São Paulo, com 1 a menos, conseguiu ganhar do Fortaleza lá na casa dos caras. Então os caras vêm de vitória também, muito provavelmente estão animados e devido à derrocada aí na Libertadores e alguns jogos ruins que a torcida tem protestado, São Paulo, você pode ter certeza que vai querer mostrar futebol contra o Palmeiras para dar aí uma resposta para a sua torcida. Certamente não vai ser um jogo fácil para nós. E vamos lá, vamos falar de alguns problemas que teremos, é cravado, tá? No jogo contra o Juventude nessa próxima data FIFA. O artilheiro do Palmeiras, o Flaco Lopes, Palestrino, marcou 21 gols em 2025 e entrou para a lista seleta da convocação da seleção argentina que enfrenta a Venezuela e Porto Rico na próxima data FIFA. O técnico Lionel Scaloni anunciou nessa última sexta-feira, dia 3, o grupo que viaja para os Estados Unidos, local de ambos os compromissos da atual
campeã mundial. Os jogos estão marcados aí para os dias 10 e 13 de outubro, sendo o primeiro no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, e o outro no Soldier Field, em Chicago, em Illinois, tá? E olha aqui, ó, Flaco Lopes e o nosso querido Aníbal Moreno, o volante de 24 anos, também companheiro do Flaco Lopes no Palmeiras, entrou para a lista de convocações. É a primeira convocação do Aníbal Moreno para representar a sua seleção. Certamente o volante está muito empolgado, vai poder vestir a camisa aí dos argentinos e vai jogar no estádio aí que foi conhecido pelo Palmeiras no Mundial de Clubes, né? O tal do Hard Rock Stadium. Que saudade, foi maravilhoso essa Copa do Mundo de Clubes, deu até uma nostalgia. Infelizmente o Palmeiras acabou saindo pro Chelsea na ocasião, né? Mas voltando aqui, a gente vai ter um problema aí, ó, porque o Aníbal Moreno, ele é titular absoluto do Palmeiras. E não preciso nem falar do Flaco Lopes, né? Que tá aí numa ascensão tremenda jogando pelo Verdão. Então esses aqui já é 2 jogadores certos que não enfrentarão o Juventude no próximo dia 11. A seleção paraguaia já convocou também Gustavo Gomes e Ramon Sosa. Então já são mais 2 jogadores que vai desfalcar o Palmeiras. O Sosa nem tanto, né? Porque o Sosa ele não é titular do Palmeiras, mas o Gustavo Gomes é o xerifão da nossa zaga. Também não irá a campo contra o Juventude, provavelmente vai dar lugar aí ao Bruno Fux. E no Uruguai, que não foi divulgado ainda a convocação da seleção deles, mas muito provavelmente o Palmeiras deve perder Piquerez, Facundo Torres e também o Emiliano Martínez, gerando um problema ali para aquela vaga de volante no Palmeiras. Porque se o Aníbal tá indo para a Argentina e se o Emiliano for convocado para a seleção do Uruguai, provavelmente o Palmeiras vai ter que improvisar algum jogador ali como volante. Quem sabe aquela promessinha aí que tá no sub-20 do Palmeiras possa aparecer, que eu esqueci o nome do bendito aí, que estão comparando ele já com o Danilo, ex-Palmeiras, hoje tá no Botafogo, tá? Eu esqueci o nome do cara, mas eu trouxe num vídeo passado. É um jogador que o Abel elogiou muito na última entrevista coletiva, tá bom? Então o Palmeiras também pode perder o Piquerez nessa e vai perder muita qualidade técnica, porque vai entrar também aí provavelmente o Jefité, caso o Uruguai convoque o Piquerez, Facundo e Emiliano. Cara, é quase certeza que esses 3 vai sair, tá? Talvez um que não seja convocado seja o Facundo, mas o Facundo tem ido várias vezes também para a seleção uruguaia. Isso vai gerar um baita de um problema pro Abel e pro Palmeiras, né, que aceitou jogar nessa data FIFA. Eu não sei por que não marcaram esse jogo para um dia que vai estar tendo aí decisão de Copa do Brasil, porque o Juventude não joga a Copa do Brasil, seria sinceramente a melhor opção. Mas a Leila Pereira, tudo que a CBF diz, ela diz amém. Tá aí, a gente foi prejudicado e, cara, são 3 pontos importantíssimos, tá? Nessa reta final do Campeonato Brasileiro aí, que o Palmeiras não pode perder contra o Juventude. Vai jogar dentro de casa, mas vai jogar muito desfalcado. Quero saber a opinião de vocês. Lógico, isso aqui já era previsto, a gente já vinha falando no canal várias vezes, quando foi confirmada essa história do Palmeiras jogar no meio da data FIFA. Problemaço pro Abel resolver aí. Vamos ver como é que o Palmeiras vai agir dentro de campo com todos esses desfalques, uns já certos e outros muito prováveis também que sairão. Palestrino, vamos falar dessa notícia aí que muita gente começou a falar e repercutir, e a gente tem que trazer aqui a nossa 0,5% de contribuição, tá, para vocês, porque eu perto aí desses caras aí, eu não sou ninguém, mas como um torcedor do Palmeiras eu preciso me manifestar a respeito dessa história que começou a surgir na internet nessa última sexta-feira, tá bom? Não é dúvida para ninguém, né, de que o Vitor Roque chegou no Palmeiras com muitas oscilações, porém está mais do que consolidado como titular do Palmeiras, fazendo aí uma grande temporada, né? Ele está muito bem atualmente e vive fase artilheira ao lado do Flaco Lopes. Porém, pela idade dele e por ser tratado como um dos grandes talentos do futebol brasileiro, ele já voltou à mira do mercado europeu. Agora acenda o alerta para vocês e preste atenção. Vamos falar sobre especulação de mercado. E vocês sabem que contratações acontecem no futebol, mas sempre antes das contratações
vem aquelas famosas especulações. Algumas não se concretizam e outras se concretizam. Lembro que o Vitor Roque vindo para o Palmeiras começou como especulação, hein? Muita gente falava que era mentira, que não ia dar certo e ó, o homem tá vestindo a camisa verde e branco. E agora começa especulações mais para a saída do Vitor Roque do Palmeiras. De acordo com informações apuradas pelo site Fichades.net, aqueles portal aí, tipo portal turco, se é que você me entende, né? Aqueles portalzinho que começa a soltar especulação pra cima, né? Eles disseram aí, o site espanhol, né, dito aí como especializado no mercado de transferências, né, especializado. É você que vai julgar isso daí. Segundo eles aí, o West Ham da Inglaterra quer contratar o Vitor Roque. E para tentar convencer o Palmeiras, vender o nosso atleta, o Tigrinho, para ir para o West Ham da Premier League, os caras estariam dispostos a pagar 40 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí aproximadamente 250 milhões de euros, segundo esse portal Fichades.net. Eu já trouxe algumas especulações desses caras aqui, não me lembro se as especulações que eu tinha trazido um tempo atrás elas se concretizaram, tá? O fato é que os caras já estão dizendo que tem clube inglês de olho aqui no Tigrinho. E ó, não preciso nem ir muito longe para falar para vocês que 250 milhões de reais é um puta de um dinheiro que o Palmeiras embolsaria caso topasse vender o Vitor Roque, né? Só que é importante a gente deixar, né? Isso aqui é especulação, não chegou nenhum tipo de sondagem, ninguém, nenhum jornalista falou isso oficialmente, tudo tá ali nas hipóteses, né, que acontecem, as famosas especulações de mercado. Por que eu trago isso para vocês, gente? Porque quem me segue aqui no canal sabe, eu falei aqui, eu fico até provocando os caras que criticavam o Vitor Roque, chamando de bagre, que o Palmeiras fez um erro, né, de ter contratado o Vitor Roque, ter pagado uma bala pro Barcelona. Eu falo aqui direto que o Vitor Roque ele não vai terminar o contrato dele no Palmeiras. O próprio cara, né, o empresário dele já falou, ele tá voltando, mas ele tá voltando pro Brasil, mas fica tranquilo que ele vai bater e vai voltar pra Europa, porque esse moleque aqui de fato é um puta de um jogador. E eu não duvido, tá, gente? Eu não duvido. Podem esperar propostas para o Vitor Roque na próxima janela de transferências. Por enquanto ainda é especulação. E aquilo, né, cara, quando a gente não detém o poder na moeda, os europeus são os caras mais fortes aí, falando de poder aquisitivo no mercado mundial do futebol, cara, é difícil para os clubes sul-americanos segurarem, né? Se chegar com 250 milhões de euros ou 300, como alguns estão dizendo por aí que é o que a Leila quer vender o Vitor Roque, né, 300 milhões de reais, perdão, cara, é difícil que o Palmeiras segure, tá? É um bom dinheiro que entra nos cofres e é lógico, dá pro Palmeiras trazer outro jogador. Mal dura é perder o Vitor Roque, né? Que tá jogando uma bola danada pelo Palmeiras. E eu tô torcendo demais para que ele consiga levantar o caneco aqui com o Palmeiras, tanto na Libertadores e quem sabe também beliscar o Campeonato Brasileiro para subir a moral desse menino que no começo do ano tava bem cabisbaixo, bem nervoso, mas agora, segundo o Abel Ferreira, tá jogando livre, leve e solto, parecendo uma pena dentro de campo, tranquilinho jogando e causando uma dor de cabeça para a zaga adversária. Fica aí com essa especulação, espero que ela não se concretize, mas, cara, pra mim, sinceramente, próxima janela de transferências pode esperar que vai ter europeu atrás do Vitor Roque, atrás do Flaco Lopes, que tá jogando muita bola. Pode anotar, eu ouvi até uns papos aí de que o Boca Juniors tá fazendo um projeto gigantesco aí para levantar uma boa grana para tentar tirar o Flaco Lopes do Palmeiras, mas acho essa história muito difícil de acontecer. Qualquer coisa, se aparecer alguma coisa de fato nos bastidores, eu trago aqui para vocês. O que vocês acham aí dessa especulação? Venderia o Vitor Roque por 250 milhões de reais? Ou vocês acham que é muito pouco? Posta aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E dessa forma, Palestino, eu vou terminando essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão, edição de sabadão aqui para vocês, agradecendo sempre a audiência de todos e rogando para que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, a sua qualificação no vídeo dá muita empolgação para a gente continuar com esse projeto por aqui, tá bom? Você que assiste pelo celular, não esquece também aí do botãozinho do hypar, você ajuda muito o nosso canal a crescer quando você interage dessa forma, e vou aqui indo nessa, rogando que o Papai do Céu
traga aí as mais ricas bênçãos neste sabadão para todos vocês, tá bom? A gente se vê quando surgir mais notícias do Palmeiras e avante palestra.